Sobre a origem das histórias, evolução, cognição e ficção é um livro escrito pelo professor de literatura Brian Boyd, publicado em 2009. O livro usa a teoria evolucionista para explicar por que as pessoas contam histórias. O autor afirma que a narrativa é uma característica evolutiva e adaptativa da mente humana, que surgiu para ajudar nossos antepassados a lidar com o ambiente complexo e imprevisível em que viviam. A teoria evolucionista explica por que as pessoas se sentem atraídas por histórias e como a narrativa ajudou a construir a cultura humana. Boyd então propõe uma teoria do espectro narrativo, que descreve como a narrativa evoluiu desde a simples imitação até as histórias elaboradas e complexas que conhecemos hoje. Assim, o autor apresenta 4 estágios do espectro narrativo. Mimético. Este estágio é caracterizado pela imitação direta da realidade, sem nenhuma adição ou alteração. Boyd argumenta que essa forma de narrativa pode ser vista em animais, que imitam o comportamento de outros membros de sua espécie. Diegético. Neste estágio, a narrativa começa a se separar da realidade e a adicionar elementos ficcionais. As histórias são contadas por um narrador e geralmente envolvem personagens fictícios. Boyd argumenta que essa forma de narrativa pode ser vista em culturas pré-letradas, que usavam a narração oral para transmitir histórias e mitos. Lúdico. Este estágio é caracterizado pela elaboração da ficção, com elementos de fantasia e imaginação. A narrativa se torna mais complexa e envolve a criação de mundos imaginários. Boyd argumenta que essa forma de narrativa pode ser vista na literatura infantil e em jogos. Literário. Neste estágio, a narrativa atinge seu nível mais elaborado e complexo. A literatura é caracterizada por personagens complexos, significados profundos e formas elaboradas de narrativa. Boyd argumenta que essa forma de narrativa surgiu com o aparecimento da escrita e da literatura e continua sendo a forma mais complexa e elaborada de narrativa. A seguir, ele argumenta que a narrativa é uma forma de modelar o mundo e que a mente humana é naturalmente adaptada para criar e entender histórias. Mas o autor também examina como a narrativa afeta a cognição humana, argumentando que a narrativa pode ser usada para melhorar a empatia, a compreensão do mundo e o pensamento criativo. A partir daí ele analisa várias obras literárias, incluindo as de Shakespeare, para mostrar como a narrativa é usada para criar personagens complexos e significados profundos. Por exemplo, ele mostra como a narrativa de Hamlet usa vários personagens para explorar diferentes aspectos da identidade, incluindo a identidade social, a identidade pessoal e a identidade espiritual. Boyd também mostra como a peça usa a narrativa para explorar questões profundas sobre a vida e a morte, o amor e o sofrimento. Por fim, ele conclui que a narrativa é uma característica central da mente humana e que a compreensão da evolução da narrativa pode ajudar a entender melhor a natureza humana e a cultura. Em resumo, Sobre a origem das histórias é uma exploração fascinante da evolução da narrativa humana, que usa a teoria evolucionista para explicar por que as pessoas são atraídas por histórias e como a narrativa ajuda a construir a cultura humana.